Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo para começarmos uma nova série. Dessa vez vamos estar falando sobre escatologia, estudando um tema que eu amo muito, de paixão. Gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de ouvir tudo sobre este assunto, sobre a vinda de Jesus, sobre a volta do Messias, do Mestre, sobre o arrebatamento da igreja. Gosto de aprender. E estou me propondo aqui humildemente trazer um pouquinho de conhecimento. Sei que sou limitada, sei que tem muitas pessoas maravilhosas que estão já pregando, ensinando, e eu tenho aprendido com essas pessoas e quero também dar a minha contribuição aqui, né, nesse canal, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é vasta, ela é infinita, né? Então tem muitas maneiras de nós estudarmos, de vermos, de ouvirmos e de ser falada esta palavra. Então eu estou me propondo aqui também a dar a minha contribuição para o reino de Deus. Amém? Gostaria de convidar você para fazer parte deste projeto também, para seguir. Se você gosta deste assunto, fica com a gente aqui. Bom, escatologia. O que significa escatologia? Bem, é o estudo referente às coisas, dos acontecimentos finais, dos finais dos tempos, né? Do fim do mundo, como dizem por aí, ou que trata do final do homem, do destino do homem, do universo, enfim. É o estudo que é a teologia que trata das últimas coisas, né? Uma doutrina também, uma doutrina bíblica, né? Porque ela é baseada toda na Bíblia. Bom, eu vou perguntar para você, assim, sinceramente, você acha que nós estamos no final dos tempos? Queria que você pensasse aí com você, respondesse aí dentro do seu coração, né? Infelizmente eu ainda não posso ouvir você. Bom, você é daquelas pessoas que fala assim, ainda tem muita coisa para acontecer, e Jesus não vai vir agora não, né? Ou tem muita gente que fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir, né? E às vezes nem tem muita noção do que seria esse melhor de Deus, talvez esteja esperando coisas desta vida, do melhor de Deus para esta vida, né? E então nós falamos coisas, frases, repetimos frases, sem termos muitas noções bíblicas sobre a questão do tempo que nós estamos vivendo, né? Então eu não sei que tipo de pessoa você é. Eu sou uma pessoa que espero ansiosamente a vinda do Messias, que amo a sua vinda, que tenho esperança pela vinda do Senhor, tenho esperança da morada eterna, almejo por isso e amo mais do que esta vida. De todo o meu coração, eu amo pensar nas coisas celestiais do que nesta vida, né? Ainda que nós tenhamos tantas coisas boas, família, filhos, né? Pessoas que nós amamos, mas eu amo pensar que eu vou estar para sempre na presença do Senhor. Bom, eu não sei então o que você crê, né, a respeito deste tema, mas eu quero dizer que, assim, além do Antigo Testamento, ele tem muitas profecias, né, sobre a vinda do Messias, tanto a primeira vinda, que foi o nascimento do Messias, ele vindo em carne, né, e se cumprindo seu ministério, quanto também no Antigo Testamento, muitas profecias a respeito da segunda vinda do Senhor, né, que é a sua volta. Então os profetas lá, vários profetizaram, falaram sobre este assunto. E no Novo Testamento é mencionado mais de 300 vezes sobre este assunto, sobre o fato da segunda vinda de Cristo, né? Nós temos capítulos inteiros referente a este assunto. O próprio Jesus falou muito sobre este assunto, né? O capítulo 24 ali de Mateus está
tratando sobre este assunto e os outros evangelhos da mesma forma. Então, nós temos mais de 300 vezes mencionada a segunda vinda de Cristo. Então, eu queria que você começasse a apreciar comigo alguma coisa da palavra de Deus. Bom, eu queria ler para você Apocalipse 1:8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 21:6 também diz: E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte de água da vida. E Apocalipse, ainda no 22, no versículo 12 e 13, diz assim: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar, a cada um segundo as suas obras. No versículo 13 ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bom, primeiro vamos falar sobre essa questão de Jesus ter falado ali, revelado para João, essa questão dele ser o Alfa e o Ômega. Que coisa linda que deve ter sido para o apóstolo João, que foi um apóstolo que viveu com Jesus, andou com Jesus, né? Chamado apóstolo que deitou nos ombros de Jesus, foi aquele que estava ali no Monte da Transfiguração, né? E em muitas situações assim específicas, importantes, ele estava ali com Jesus, ele estava entre os discípulos que Jesus escolhia para estar na intimidade e em momentos ali específicos, né? E então agora ele vê esse Jesus que ele conheceu como homem, conheceu em carne, se revelando a ele de uma outra forma, de uma maneira totalmente diferente, fazendo uma revelação muito maior e abrangente do que ele já podia conhecer a respeito de Jesus. Quando Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o Alfa e o Ômega são letras do alfabeto grego, porque o livro de João ele foi escrito em grego e ele foi destinado às igrejas que falavam a língua, que falavam o grego, né? Então Jesus ali ele diz: Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto e o Ômega é a última letra do alfabeto. Então ele está querendo dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último, o começo e o fim ali de um alfabeto, de uma história, de um tratado, de algo que foi determinado, de algo que foi escrito, que já está escrito. Então veja que o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o primeiro e o último, é exatamente a respeito da história da humanidade, da criação, quando começou lá em Gênesis, onde Jesus, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade estava ali na criação, mas a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, Ele é o autor ali também, né? Da criação, tudo foi feito para Ele, por Ele, né? Foi começado uma história. Deus criou o homem, quando Ele disse ali, façamos o homem. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então é o começo de uma história. Deus começou uma história, mas Deus começou e Ele escreveu toda esta história e Ele deu o final dessa história. E nós hoje nos posicionamos no meio dessa história, talvez já no final, nas últimas páginas desta história da humanidade. Talvez vivendo já o finalzinho, né,
desta linda história da criação, da humanidade, da redenção do homem, não é verdade? Muitas coisas aconteceram nessa história, porque nós sabemos que o diabo está aqui neste mundo, ele é o príncipe das trevas e ele tem causado todos os males que nós vemos nas eras, né? Nas gerações, na vida das pessoas. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle desta história. Isso não significa que essa história tenha sido alterada. Isso não significa que a história não vai se concluir. Ela vai se concluir exatamente como está no coração do Senhor. Então vamos ver lá. Isaías 41, versículo 4 diz assim: quem fez e agiu desta maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. Deus aqui se revelando na boca do profeta Isaías sobre quem chamou as gerações, quem começou as gerações, quem fez foi eu. Desde o princípio, ele está dizendo, eu, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, né? E no versículo 1 desse capítulo, ele diz, calai-vos perante mim, ó ilhas, né? Calai-vos perante mim. Ali está falando de um contexto histórico, que se você for ler o capítulo 41, você vai ver do rei Ciro e tal, mas ali é utilizado argumento legal para demonstrar a incomparável natureza de Deus, para dizer, calai-vos, eu estou no controle de tudo desde o princípio. Então Deus sempre esteve no controle da história. Nada do que a gente possa imaginar ou pensar está fora, as coisas estão fora de controle, o diabo está dominando, as coisas estão perecendo. Não, Deus está no controle, tudo já estava dentro do pensamento de Deus, dentro da sua soberania. Ele rege todas as coisas e por fim ele vai levar todas as coisas a serem concluídas conforme o seu querer e a sua vontade. Isaías 46, 9 a 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não tem como mudar os propósitos, os projetos e os planos de Deus. Não tem como alguém deter o agir de Deus. Não tem como alguém mudar aquilo que o Senhor já determinou e escreveu. Não tem como. Deus já determinou as coisas na sua palavra, pela sua palavra e pelo seu poder, porque Ele é Deus. Desde a antiguidade, tudo já está escrito. E ainda que o diabo pense que está dominando, porque ele tem os seus seguidores e os demônios que seguem e que agem na vida das pessoas, aí ele vai ter o seu final. Ele vai ter o seu final e a justiça e o juízo de Deus vão ser feitos, vai ser cumprido. E a palavra de Deus diz que ele agindo, ninguém pode impedir. Então, tudo isso aqui está dentro do propósito da visão de Deus. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a visão e já está tudo determinado. Isaías 44:6 diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Nós vemos que o diabo tenta ser igual a Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus, e justamente o que nós vamos tratar aqui na sequência
dos vídeos desse assunto, né? Que é assim como Jesus virá, também vai surgir, né? O diabo vai se manifestar, o seu espírito do mal, né? Vai se manifestar no anticristo, numa pessoa que vai incorporar a sua natureza demoníaca, e este então vai ser aquele que vai tentar se fazer do Messias, né? E todo o estudo que nós vamos ver mais para frente. Bom, mas eu quero voltar a falar sobre Deus, a existência deste Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre a doutrina de Deus, né? Eu estou falando aqui sobre a escatologia, doutrina, que é uma doutrina também das últimas coisas, mas eu queria, dentro dessa doutrina, falar um pouquinho de Deus, desse Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. E eu anotei aqui algumas coisas baseadas no livro que se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e é um livro antigo, mas muito maravilhoso, porque ele traz várias doutrinas bíblicas, estudo profundo sobre as doutrinas bíblicas, e uma delas é a doutrina de Deus, né? E este livro é de Meyer Pearlman, né? Então ele diz assim: vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso, universo cuja beleza, desenho e ordem apontam um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Né? Aí vem, né, talvez alguém pergunte, mas tem um Criador, e quem fez o Criador? Interpretando a causa do efeito, forçosamente teremos que reconhecer um ser sempiterno. Aquele ser eterno é Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas que existem. Então, veja bem, quando Jesus foi lá e se revelou para João, para o apóstolo João, dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele estava revelando para João ali que ele era aquele que era o dono dessa história. Ele era o começo dessa história, e ele também iria trazer o fim dessa história. Porque essa história, ela é dentro do nosso tempo. Dentro do nosso tempo. Aqui, Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles atuam nesse tempo do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Mas eles não ficam restritos a esse tempo, porque eles já são desde a eternidade. Eles já existiam antes de todas as coisas, né? Que a Bíblia fala, ele já existia antes de todas as coisas. E o que é lindo é que nós passamos a existência através deste plano da criação, e só que Deus vai agora nos levar para a eternidade. Né? Porque o propósito de Deus era que o homem fosse eterno. Adão e Eva foram criados para ser eternos, para viver ali juntamente com Deus para todo sempre. Mas como eles deixaram o pecado entrar no mundo, eles então passaram a viver a morte física e espiritual, e consequentemente toda a raça humana. Mas então no ômega, lá no final dessa história, Deus vai restaurar a questão da queda, do pecado e da morte, né? Como a Bíblia fala, onde está a morte, tragada foi pela vitória, tragada foi, ó morte. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido será a morte. Porque quando o ômega der o último, o ponto final, quando for a última palavra, a última letra da última página desta história, aí então nós começaremos a viver a eternidade. Aí passaremos então dessa dimensão de alfa e ômega, de estar fazendo parte de uma história, e viveremos então com este Deus eterno, este Deus que é a origem de todas as coisas. A sua existência, ela é declarada
Então, vamos dizer assim, nenhuma parte da Bíblia trata de provar a existência de Deus, né? Porque Deus, a sua existência subentende-se em toda a Bíblia, né? Mas a Bíblia nos chama, né? Chama o homem, chama a nós para nos aventurarmos numa caminhada de fé, de nós crermos, né? Nós crermos em tudo isso, nós crermos que Ele é um Deus eterno, nós crermos que nós também seremos eternos com Ele, nós crermos que Ele está no controle de tudo, nós crermos que Jesus vai voltar, e tudo isso é uma aventura de fé que o Senhor nos convida, né? Tem uma frase de um doutor Davidson, que diz assim: a ideia de que o homem chega ao conhecimento ou comunhão com Deus pelos seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento. Por que é estranho? Ah, sou eu que chego a Deus. Não, não é. Não somos nós que chegamos a Deus, é Deus que se chega a nós, né? Deus fala, né? No Antigo Testamento, ele se revela ao homem, ele aparece, ele fala com as pessoas, né? E aí o homem o vê, né? E ouve, né? Como foi, assim, em várias situações, como ele chamou Abraão, como ele falou com Moisés, né? Deus se revela quando ele falou para Moisés, quando Moisés falou, o povo perguntar quem é o Senhor, que eu vou dizer, diga que eu sou o que sou, eu sou, é quem fala contigo. Então ele ali se revela para Moisés, que não conhecia Deus, ele viveu no palácio do faraó, ele não tinha noção de quem era esse Deus. Bom, Deus aproxima-se dos homens, estabelece um concerto, uma relação especial com eles e dá-lhes mandamentos. Eles o recebem quando ele se aproxima, aceitam sua vontade e obedecem os seus preceitos, né? Então, ele é um Deus que se declara para nós, não é? A sua existência, ela é provada, né? Mas já que a fé é uma questão moral e não intelectual, onde acharemos evidências da existência de Deus? Aqui no livro, é lógico que o livro vai dar todos os argumentos, e eu vou apenas ficar num argumento que é o da criação, porque aqui tem o argumento teológico, antropológico, histórico e crença universal, né? Que todos creem que há um Deus. Mas eu vou ficar apenas no da criação e vou ler o relato a respeito do universo, que foi esse mundo que Deus criou para nós vivermos. Então Deus, lá em Gênesis 1 fala, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. O universo é um sistema de milhares e milhões de galáxias com suas milhares e milhares de estrelas. Perto de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela. O Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea a 12 milhas por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas ao mesmo tempo. Todo o sistema solar está girando num gigantesco circuito a velocidade incrível de 200 milhas por segundo, enquanto a própria galáxia gira. Qual colossal roda gigante estelar. Calcula-se que o número de galáxias de que se compõe o universo é de ordem de 500 milhões de milhões. O meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, ele criou 500 milhões de galáxias. E ele colocou o seu povo, ele criou o seu povo num planeta que está dentro de uma dessas bilhões de galáxias, planeta Terra. Ele criou e colocou o homem para se manifestar para esse homem e mostrar quem ele é,
para ter interação com este homem. Que lindo! A formosura do universo implica em um arquiteto dotado de uma inteligência suficiente para explicar sua obra. E aí o livro ele faz uma comparação com o relógio e com sua engenharia e engrenagem, né? Então é a mesma coisa que dizer assim que o universo aconteceu, como, né, cientistas ou ateus querem dizer, houve uma explosão, aconteceu do nada, aconteceu do acaso, né? Então é a mesma coisa que dizer que o relógio, que as peças do relógio foram todas jogadas para o ar e depois elas se juntaram formando uma engrenagem e toda a precisão que é de um relógio, de marcar as horas, os minutos e os segundos, né? Então nós temos que concluir que alguém fez o relógio. O seu fabricante entendeu sua construção e o determinou com o propósito de marcar horas. Da mesma forma, nós observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e concluímos que houve alguém que sabiamente o fez. Concluímos então que o relógio é o resultado da operação das leis da mecânica e explica-se pelas propriedades da matéria. Ainda assim, teremos que considerá-lo como obra de um hábito relojoeiro que soube aproveitar essas leis da física e suas propriedades para fazer funcionar o relógio. Da mesma forma, quando alguém diz que o universo é resultado das leis da natureza, nós podemos perguntar, então quem designou e estabeleceu e usou essas leis? Se o universo ele foi criado debaixo dessas leis da natureza, mas alguém deve ter criado as leis da natureza, não é? Então, esta é uma prova objetiva, né, da existência desse Deus. E eu quis deixar assim gravado a questão desse Deus para nós entendermos quem ele é dentro dessa história do princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. E aquele que vai cumprir cabalmente toda a sua palavra, tudo aquilo que ele determinou, tudo aquilo que ele planejou, vai ser cumprido. E Jesus Cristo, que é juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o arquiteto, aquele que projetou todas as coisas, vai ser cumprido. Amém? Eu vou parar por aqui. Essa é a introdução, o início do nosso estudo sobre escatologia. Eu quero que Deus abençoe você, sua vida. Espero que você goste, que você compartilhe este vídeo, que você curta, que você nos abençoe, e porque eu quero estar dando a minha contribuição para o reino de Deus. Maranata, vem Jesus. Jesus ama a sua vida, Jesus te ama, Ele vai cumprir todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Creia nisso, meu amado. Nada vai cair daquilo que Ele tem. E os propósitos do Senhor e os pensamentos dEle são bons. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.